Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal. É um prazer hoje estar recebendo vocês aqui novamente. Hoje uma live com convidados, não é aquela live toda informal que eu costumo fazer. Geralmente eu faço a live aqui até com a minha esposa e a gente vai conversando sobre projetos de lei e a galera vai assistindo a gente. Hoje um pouquinho diferente, porque vão ser 3 convidados. 2 já chegaram, um está tentando entrar na sala aí, mas logo vai estar aí com a gente. Hoje já falei bastante do nosso querido deputado aqui, Denis Bezerra. E o Denis Bezerra, ele tem vários projetos bons, e que, assim, guardam uma similaridade com o nosso projeto, que a gente está brigando muito, que é a suspensão dos consignados. O Denis, ele tem um PL que trata da suspensão do FIES, e inicialmente me parece que era de 90 dias e foi prorrogado até 31 de dezembro, é isso, não é, Denis? Isso. E já está na mão Opa, o João Batista está chegando aí. João Batista, já estamos online já, tá? Seja bem-vindo. E, e também, deixa eu só colocar o microfone dele aqui. E também temos um projeto de lei do Denis Bezerra que trata da não inclusão do nome no SPC e Serasa. Então, o João Batista é o presidente da FESOJUS, que é dos oficiais de justiça, também do Ceará. Os 3 aqui são cearenses, aqui, né, do grande estado aí do Ceará. E eu queria apresentar todos, dar um espaço para cada um falar a importância de tudo isso. Denis, se eu não me engano, o seu projeto que trata do FIES, hoje era o prazo final para sanção ou veto do presidente, não é isso? Isso mesmo. Boa noite, Sandro, Charles, João. É um prazer estar aqui com vocês, né? Para quem não me conhece aí, os seus seguidores, meu nome é Denis Bezerra, sou advogado, estou deputado federal pelo estado do Ceará, o meu estado, pelo partido que trabalhou comigo na eleição, é o PSB, o Partido Socialista Brasileiro. E, assim, essas lives, esses encontros que nós estamos tendo a oportunidade de cada vez mais difundir, são muito bons para que a gente consiga mostrar o trabalho do parlamento de uma forma mais próxima das pessoas. Então eu quero parabenizar aí a sua iniciativa de ter esse canal, de estar procurando sempre informar as pessoas, principalmente relacionado ao direito do consumidor, ao direito das pessoas que são aposentadas. Isso é muito importante, é uma bandeira que eu me identifico bastante, né? Inclusive, eu sou o primeiro vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa na Câmara dos Deputados. Também exerço uma das vice-lideranças do partido lá naquela casa. Então, o seu canal tem muito a ver também com a minha atuação parlamentar, né, em relação à população idosa, que são justamente aquelas pessoas que estão aposentadas e encontram muitas dificuldades, diversas dificuldades que a gente pode nomear, mas um dos principais problemas que vem acontecendo de maneira uniforme nos últimos anos é justamente a questão dos consignados, né? É um problema que acaba por causar um superendividamento daquele aposentado, que gera diversos outros problemas, e muitas vezes aquele endividamento não é nem para o aposentado, é para alguns entes familiares que fazem parte daquele ciclo mais próximo, que por uma dependência do idoso, acaba por fazer esses empréstimos aí que inviabilizam muitas vezes a continuidade da subsistência. É um dos problemas que nós temos tentado enfrentar enquanto comissão do idoso, encontrar uma solução para essa temática, esse problema que, como eu falei, é muito recorrente. E aí nós tivemos aí, durante esse período de pandemia, o privilégio de ter 2 projetos, né, que a gente reputa como de extrema importância para esse momento que nós estamos vivendo, esse momento sem precedentes na história mundial, não digo nem na história brasileira, mas na história mundial, pois a velocidade como tem se propagado, como se propagou
esse vírus em termos globais, claro, em virtude da globalização que nós temos hoje, né, foi surpreendente. Então, logo, a última grande pandemia que nós tivemos aí no mundo foi lá em 1918, com a gripe espanhola, né, e isso demorou um tempo, para um ano e poucos, para poder haver aquela expansão de uma forma que nós estamos vendo hoje. A globalização, além de ajudar, ela também traz esses problemas que nós precisamos encontrar as formas de corrigir, de solucionar. E essa pandemia vem por trazer, além do problema sanitário que nós estamos vivendo, também aqueles que vêm posteriormente e durante o isolamento social, que hoje é a maneira mais eficaz que ainda nós temos de controlar essa expansão, essa velocidade do coronavírus no solo brasileiro, falamos assim. Essa conjuntura, né, nos leva a ter imediatamente problemas de ordem econômica. Nós vivemos aí, o Brasil é um país de uma grande informalidade laboral, né, nós temos, além dos desempregados propriamente dito, que no início da pandemia estavam na casa de 12 milhões de brasileiros, hoje esse número já aumentou um pouco, e nós temos que começar a entender, em estados como o Ceará, que avançaram já bastante em relação ao controle interno, por diversos fatores, atuação de governo, atuação de prefeitos, testagem, enfim, diversos fatores que contribuíram para esse controle de forma mais rápida aqui. Claro que não está totalmente controlado, mas nós já não temos mais uma curva ascendente, nós estamos entrando numa curva controlada, né, em um estado que virou notícia nacional, porque é um estado pequeno e era o terceiro em número de casos e em número de óbitos, mas isso se deve também pela grande transparência, e o Ceará hoje é o estado com a maior transparência em relação a esses números. Tá certo? E aí, mas voltando para o tema realmente da nossa live, que é a questão dos dois projetos de lei, que é o 675, que já foi aprovado, infelizmente ele foi vetado em sua integralidade pelo presidente da República. Nós estamos aí, eu não sei se você quer já tecer comentários mais detalhados em relação aos projetos em si, ou se deixa para um outro momento e eu faço só uma pincelada inicial. Faz uma pincelada para mim jogar a bola para o Charles e para o nosso convidado aqui, tá? E depois a gente vai conversando. A gente vai ter tempo para pincelar de forma mais completa. Então, eu queria que você falasse sobre essa questão de como que você está mobilizando para fazer essa derrubada do veto, tá? Como que está sendo feito. E depois eu vou fazer um link aqui. Eu queria que o João Batista e o Charles, que eles lidam muito, muito com funcionários. Então, teve até uma infeliz, digamos assim, frase, um infeliz áudio do Rodrigo Maia, que falou, para que a gente vai suspender qualquer coisa? Para os servidores e para os aposentados que estão recebendo em dia. Parece que ele não percebe que essas pessoas, elas sustentam a família, essas pessoas, às vezes, são do grupo de risco, e nem tudo é bonito igual ele pensa, entendeu? Então, assim, eu queria que você pincelasse sobre isso, sobre o que você está fazendo, a luta, e o quanto você viu que é importante, boas demandas agora, digo assim, né, contra a Covid, não só do plano físico, mas do plano financeiro também, que isso faz muita diferença. Então, a bola é sua, e depois, Charles, João Batista, vocês se apresentem e fiquem à vontade aí com o canal de vocês, tá? Bom, eu vou falar rapidamente, né? O PL 675 é aquele que visa a suspensão da inscrição das pessoas que deixaram de pagar suas contas nesse momento que nós estamos vivendo essa dificuldade financeira nos cadastros de proteção ao crédito, tá certo? Não foi um projeto que foi, digamos assim, forçado a aprovação, ele foi aprovado de forma consensual dentro da Câmara, dentro do Senado, e
iria trazer um benefício não só para essas pessoas que estão com essa dificuldade financeira momentânea agora durante a pandemia, mas até mesmo para que as pessoas pudessem ter acesso a um crédito, né, a um crédito para subsistência e também para uma retomada da economia, né, porque à medida que eu pego esse crédito, eu vou também jogar o recurso de volta na economia, consequentemente gerando impostos, gerando arrecadação para a União, para o Estado e para o município, e retornando na máquina pública, né? E deixando claro que não era uma anuência de pagamento, né? Ninguém estava abrindo mão do pagamento dos credores, nós estávamos apenas suspendendo aquela inscrição. Infelizmente, acordado com a FEBRABAN, acordado com os birôs de crédito, todo esse trabalho foi realizado para que não houvesse uma pressão. Até mesmo os birôs de crédito estavam segurando a inscrição efetiva nos cadastros negativos por entenderem o papel social também deles nesse momento em que nós estamos vivendo excepcional. Né? Momentos excepcionais requerem medidas excepcionais, como a gente aprovou também aí o auxílio emergencial, né, o auxílio emergencial temporal para dar uma ajuda à população que estava vivendo essa dificuldade. Pois bem, então, infelizmente, o presidente sancionou de forma integral por dizer que geraria um aumento nos juros desses créditos que estariam disponíveis, né? Nós não entendemos assim. Estamos conversando aí com o presidente da Casa, Rodrigo Maia, com o presidente do Senado, consequente do Congresso Nacional, também o senador Davi Alcolumbre, para que na próxima sessão do Congresso essa matéria venha a ser pautada e nós possamos analisar a derrubada desse veto. E aí parte de uma articulação com todos os deputados, com todos os líderes dos partidos, para que a gente consiga reverter esse quadro e essa medida seja sancionada e seja efetivamente boa para a nossa população brasileira que tanto está sofrendo nesse momento. Verdade. Charles, quer fazer as honras e falar quanto que está sendo impactante essa situação no bolso e no psicológico do servidor aí? Se apresente a instituição, fique à vontade. Boa noite a todos, agradecer ao doutor Sandro pelo convite, né? Saudar aí o deputado Denis, o meu colega aqui, João Batista, e também mandar um abraço, uma boa noite para quem está assistindo. Eu sou Charles, presidente do SIND7, Sindicato de Servidores do TRT aqui do Ceará. Também sou coordenador da nossa federação, né, dos servidores do Judiciário Federal. Mas aqui eu estou na qualidade de presidente do SIND7. E assim, no dia a dia, vários servidores, primeiro que assim, muitos servidores têm consignados. Eu acho que os aposentados, então, acabam tendo mais, porque com a idade, a gente sabe que infelizmente vem vários problemas e às vezes precisa de um acompanhamento mais próximo de alguma questão de saúde e tudo, e acaba aumentando as despesas domésticas, né? Então, assim, muitos servidores também sustentam a família, né? Justamente porque o servidor público agora está recebendo o salário, ele está ainda mais com a obrigação de ajudar, né, todos os familiares que estão precisando. Enfim, muita gente vem procurar o SIND7 dizendo assim, já entraram em contato com o Banco do Brasil, com a Caixa, vão suspender os consignados, ouvi falar que não sei aonde parece que estão suspendendo, e não sei o quê, e a gente já tentou contato, os bancos dizem que não tem lei para isso, nós não vamos suspender, e se quiser a gente pode, tipo, fazer uma renegociação, mas a renegociação é mais juro, então não atende a finalidade, né, do que os servidores querem, que estão precisando. E então, assim, uma iniciativa nesse sentido, né, de suspender os consignados por 4 meses, que já foi aprovada no Senado, agora está na Câmara, é uma proposta fundamental, e ela não abrange apenas os servidores, né? É importante que fique claro, abrange todos os trabalhadores, e eu acho que tem um peso grande também para os aposentados e pensionistas, né? Pelo que eu estou vendo nos comentários, a gente tem bastante, bem grande aqui do canal, e o deputado já apresentou e aprovou 2 projetos que vão exatamente nessa linha, né, de compreender as necessidades da população. Sim. Que é um momento excepcional, e eu tenho certeza que esses projetos consignados
deputado vai nos ajudar aí. Inclusive, no decorrer aqui do debate, é bom a gente, de repente, ver o que pode ser feito, onde é que está travando, o que a gente pode fazer para tentar aprovar logo esse projeto. Sim, sim. O deputado Denis Bezerra, a gente já está, como se diz, na caça dele já há alguns dias já. Por quê? Porque ele foi escolhido a dedo. Ele tem 2 projetos bons nesse segmento. Então, isso é mostrar competência. É mostrar que ele conseguiu 2 projetos bons nesse segmento. E a gente trouxe ele aqui por quê? Porque a gente quer trazer essa influência, trazer esse conhecimento dele. Porque, assim, hoje, uma pauta que está sendo muito pedida aqui, ô deputado, é sobre o PL 1328, que foi apresentado pelo Otto Alencar, já passou no Senado, e já está na Câmara dos Deputados, e o Rodrigo Maia está se esquivando de pautar. O próprio deputado tem um projeto nesse segmento de suspensão do consignado, é em coautoria, não é isso, o deputado? Correto. Deputado Camilo Capiberibe e alguns outros da bancada do PSB. Isso, exato. Então, assim, a gente quer fazer esse link, por quê? Porque a gente está precisando de apoio. Hoje o NBR já declarou apoio para a gente, então a gente está buscando. E por que a gente te escolheu? Porque a gente sabe que os seus projetos são muito importantes. E, assim, eu tenho certeza que não foi fácil aprovar esses 2 projetos. Eu vou abrir a palavra aqui para o João Batista também, que é presidente vice, né, presidente da FESOJUS, e queria que ele falasse sobre como isso está impactando, principalmente os oficiais de justiça, né, que a gente conversando, numa conversa, a gente teve um dado alarmante aí, que parece que já foram 17 óbitos, porque eles estão na frente de combate, não é isso? Então, assim, todo mundo está pensando que é brincadeira, não é brincadeira. Faz diferença no bolso e faz muita diferença no psicológico e em todos os quesitos. João Batista, dá uma apresentação aí para a gente, se apresente e levante a bandeira aí para a gente. Sétimo aqui do Ceará, e o deputado Denis, também aqui do nosso PSB aqui do estado do Ceará. Ou seja, o Ceará está presente hoje na sua live, Sandro. Então, muito obrigado aí pelo convite e abrir aqui para nós estarmos levando a voz a todo o povo brasileiro. Eu sou João Batista Fernandes, eu sou vice-presidente da Central de Sindicatos Brasileiros, da CSB, e sou presidente da Federação Nacional dos Oficiais de Justiça do Brasil, e estamos na luta em defesa de qualquer direito do trabalhador. Nos veio com muita perplexidade o momento pelo qual passa o Brasil, no sentido da valorização do capital em detrimento do trabalho. Isso tem sido demonstrado desde a reforma da Previdência, da PEC 6, onde, na verdade, que o governo queria instituir uma capacitação. E nós fizemos um trabalho junto com outros sindicatos e as outras centrais e conseguimos, pelo menos, minimizar. Mas é incrível o que acontece nesse governo em relação ao servidor público, em relação à classe dos aposentados, pensionistas e das minorias. Eu falo das minorias aqui, deputado, inclusive, Denis, em relação ao pessoal da agricultura familiar. A prestação da valorização tem sido voltada para o agronegócio, negócio que trabalha com commodities, com exportação, ao invés de fomentar o agricultor familiar, alimento para esse país. Poucas pessoas sabem disso. A comida que é posta na mesa do trabalhador é feita pelo pequeno e médio produtor rural, e não pelo grande negócio. Feito essa explanação inicial, eu diria para vocês o seguinte: escuta, em relação aos conceitos, é o mínimo que o Congresso Nacional pode fazer. Isso aqui foi apoio aos estados e municípios numa verdadeira intromissão no Pacto Federativo, na Constituição, onde não foi respeitada a autonomia dos poderes, tampouco o Pacto Federativo, onde você ingeriu, através de uma lei ordinária, matéria de direito constitucional, está perto de pronto à Constituição. Agora, o que há um desrespeito em relação ao trabalhador, em relação ao aposentado, em relação ao pensionista. Como o deputado falou agora, o Charles, e falou agora o deputado Denis, essa reforma que nós estamos lutando injetaria cerca de 100 bilhões de economia.
dos estados e municípios. Para quem está num problema já com a sua economia cobalida, dos estados e municípios, onde muita da receita, da arrecadação caiu, seria o mínimo que pode ser. Eu não tenho dificuldade nenhuma de aprovar esse projeto, Sandro e Chá. Quando o Estado disponibiliza para a classe bancária 1 trilhão de bilhões. Então, se tem dinheiro para colocar na mesa do banco, como é que não pode, por 4 meses consignados de pais que hoje aumentou seus com alimentação em casa, despesas fixas como energia, água, ter ser feito isso. Isso nós entendo. É um movimento também orientado na pedra e não quer de forma alguma que essa matéria vinha, mas a todos que estão ouvindo aqui, eu creio que só depende de nós, classe trabalhadora, nós que fazemos parte de sindicatos, se nós que fazemos parte de uma confederação, se nós que fazemos parte de uma central, temos que exigir efetivamente a aprovação. Nós não podemos simplesmente deixar sem e não querer votar. O secretário deputado Carlos, aliás, deputado Dênio, através das bancadas de esquerda, centro-esquerda, que também se faça uma negociação com o deputado Rodrigo. Acho que está na hora também, está com minorias, começar a obstruir também o material. Porque eu entendo que é muito pouco para a contribuição do servidor público e os aposentados e pessoas já devem ter esse país. É o mínimo que o Congresso Nacional pode fazer, em respeito à idade que eles hoje fazem, que eles já deram muito. Matias, o seu áudio está um pouquinho dando retorno, tá? Tá falhando, o pessoal está reclamando que o áudio está um pouquinho ruim, está falhando. Você está com algum computador ligado aí assistindo também ao mesmo tempo ou não? Eu estava com o computador, deu para ouvir aqui agora? Melhorou? Melhorou. Não, mas pode concluir, agora melhorou. O que eu vejo é que os aposentados, pensionistas... Está dando retorno ainda, está dando retorno. Deixa só a telinha do que a gente está conversando. É só o que está. Por hora é o que está. Tá, pode concluir. Falar mais pausado, eu vou tentar falar mais pausado, que talvez dê menos interferência. Então, o que eu estava dizendo é que não é possível, não é cabível que o aposentado, pensionista, tanto para o engrandecimento desse país, não tenha um mínimo de respeito nesse momento no Congresso Nacional. São 100 bilhões injetados na economia de estados e municípios, que vai fazer com que a máquina possa girar, novamente gerando emprego e renda. Não é possível que, mais uma vez, desde o processo da PEC 06, onde o servidor público foi cassado, onde queriam fazer uma aposentadoria através de capitalização, que foi isso que aconteceu no Chile. Nós acompanhamos bem isso. A categoria, nós temos um acompanhamento junto com outras instituições internacionais. Esse modelo é um modelo perverso que tentaram instituir nesse país e, graças a Deus, nós conseguimos combater. Agora, essa matéria só vai ser pautada e só vai se andar se houver pressão, porque o deputado Rodrigo Maia, já como você falou, Sandro, deu aquela declaração de que para que estão recebendo em dia? Para quê? Para pagar as dívidas que já foram contraídas lá atrás, com juros torcivos, com prestações aviltantes, porque se contava também um plano de cargo de carreira, se contava com reposição da inflação e se contava com as exceções funcionais dos próprios servidores públicos, que foram barradas agora com essa ajuda aos estados e municípios. Então, temos muito que lutar e só vamos vencer com união, garra e determinação e contando, deputado, com a ajuda de toda a bancada progressista do Congresso Nacional. Muito obrigado, viu, João Batista? Sabe as palavras. Denis, vou tirar a formalidade, você me desculpa, já de doutor para doutor. Denis, é o nome do meu irmão ainda, então fica até complicado eu chamar de doutor.
Denis, assim, a gente achou muito bom mesmo o fato de que você teve, com certeza, uma flexibilidade muito grande em aprovar 2 projetos. Isso não é fácil, porque passou pela Câmara, foi para o Senado, votou para a Câmara e depois foi para a sanção. E eu acredito veementemente que você vai derrubar essa sanção, porque competência você já mostrou que tem. Isso é fato. Então, assim, porque não é fácil. A gente vê deputados aí que têm anos e anos de carreira, já estão, como se diz, já estão com os dentes caindo e não conseguiram nem aprovar um projeto. Então, então a gente vê que realmente tem essa viabilidade. O nosso público aqui, hoje, uma pauta que eles brigam muito, e assim, lógico que todo o aparato que você fez, os projetos que você fez, atingem, principalmente o da suspensão. O do FIES também, porque muitos aqui, os estudantes, são os pais que são aposentados que pagam. Então vai refletir no nosso público aqui também. São os servidores que já têm uma estabilidade que pagam para os filhos. Entendeu? Até que eles possam entrar aí. E a senhora que o indivíduo vai entrar no mercado de trabalho já vem uma pandemia dessa. É complicado. O que a gente conta é o quê? Ver essa expertise sua, essa garra em lutar, porque todo mundo pensa que político não faz nada, que político só está lá para receber o salário e nem lembra que o povo existe. E o intuito desse canal aqui é diferente. É mostrar aos políticos que ouvem o povo, tá? É mostrar aqueles que fazem a coisa errada também, porque a gente faz isso aqui, mas principalmente é focar no processo legislativo. Eu quero ouvir de você, assim, a luta que foi a aprovação desses 2 projetos, pedir o seu apoio nesse projeto de suspensão, que eu não tenho nem dúvida, porque você já tem um projeto de suspensão, tá? Então, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para esse pessoal não desistir, porque eu tenho certeza que você não colocou o projeto lá, já tá lá, coloquei e tá ganho. Não, todo mundo aqui sabe. E assim, eu explico detalhe por detalhe como que o processo legislativo funciona. Os meus ouvintes aqui, digamos assim, eles já sabem até o que é uma emenda de redação, o que é um destaque, porque eu falo tudo aqui, como se diz, eu mostro às claras um processo legislativo para eles. Então, eu queria que você falasse dessa luta de aprovação desses 2, e do apoio que você teve, e de que, assim, uma palavra de força para não desistir da suspensão dos consignados, que é uma luta muito grande. E a gente tem um outro projeto também, que é o do 14º. Você deve ter visto uns comentários aqui. Eu ainda vou entrar nesse tópico aqui, pedir o apoio do Charles, pedir o apoio do José Batista, do João Batista, para a gente falar sobre isso. Mas agora eu queria que você desse esse relatório de luta para chegar até onde você chegou e fizesse um link aqui com o que a gente realmente precisa nesse ponto dos consignados, da suspensão dos consignados, porque, assim, é bem paralelo o processo que você fez, é bem ligado. Então, assim, para levantar o ânimo do pessoal que de vez em quando fica meio jururu, quando o Rodrigo Maia vem e solta uma bomba dessa, aí a gente tem que vir aqui explicar que tem grandes bancadas lá, que o negócio não é bem assim, um só não coloca o pé no almoço de ninguém, vamos dizer assim, né? Então, eu queria que você explicasse isso para a gente. Bom, vamos lá. Primeiro, eu vi realmente aqui nos comentários muita gente pedindo apoio, e desde já eu estou aqui me colocando à disposição, né, dos aposentados, dos pensionistas, dos servidores públicos que hoje estão enfrentando esse problema. A gente não pode desistir, nós temos que sempre almejar algo maior. Como é que a gente vai conseguir atingir esse objetivo que nós temos? Conversando com os parlamentares. Muitas vezes você não tem a possibilidade de um contato presencial, de um contato por telefone, mas cada parlamentar tem na sua página na Câmara dos Deputados o telefone do seu gabinete e o seu e-mail institucional. Eu recebo diariamente e eu mesmo checo esse e-mail institucional para me comunicar com as pessoas que querem manter um diálogo com a gente, com o parlamentar. É o papel do parlamentar também fazer essa oitiva dos eleitores do Brasil todo e ver em qual caminho deve seguir. Então, é muito importante que cada um que está aí nos acompanhando mande um e-mail para o seu deputado, mande um e-mail para os parlamentares pedindo o apoio nesse projeto. Isso é uma forma de cada um fazer o seu papel,
cada um, vocês que são eleitores, que são os nossos fiscais, né, os fiscais dos parlamentares e quem votou para elegê-los. Então, nós devemos responder a cada um de vocês. O trabalho para aprovar um projeto de lei, principalmente nesse momento, ele é muito de articulação, e é uma articulação que não é só minha, é uma articulação coletiva, porque a gente sozinho não consegue fazer nada, né? Nós precisamos sempre de uma outra pessoa para estar conjunto, trabalhando essas situações, né? A política depende do diálogo, da conversa, e a gente vai conversando. A massa da articulação é primeiro pautar um requerimento de urgência, para que seja apreciado de forma mais rápida. O processo legislativo, nesse momento da pandemia, ele está mais curto. Se fosse uma época normal, né, digamos assim, teria que passar pelas comissões de mérito para depois chegar ao plenário, se ela fosse uma matéria que fosse com despacho da Secretaria-Geral da Mesa, para que fosse para o plenário, ela poderia ser terminativa apenas na CCJ, e daí já ir direto, seguir o seu rumo, se houver modificação. Eu estou falando um pouco do processo legislativo, para que as pessoas entendam como assim, não é simples, não é chegar e apresentar e logo em seguida pautar. Tem todo um trabalho de articulação, de conversa e de diálogos que tem que ser efetuados. Então, esses dois projetos nós tivemos que dialogar com todos os líderes de todos os partidos, para que no encontro semanal que tem de colégio de líderes, aonde se decide a pauta que vai ser votada na semana, haja esse entendimento convergente em torno daquelas matérias, né? Então, foi um trabalho grande nesse sentido de conversar, de mostrar, e aí eu contei também com a ajuda do líder da bancada do PSB, o deputado Alessandro Molon, que fez também sabendo da importância desses dois projetos, também nos ajudou a articular essa coalizão de forças para que esses dois projetos fossem aprovados. É o mesmo trabalho que nós temos que fazer agora, com o diferencial de que o projeto não foi startado pela Câmara, embora exista um projeto, como você mesmo já falou, Sandro, que eu sou um dos coautores, que detém similaridades com o projeto que foi aprovado no Senado, e que muito provavelmente esse será pensado ao projeto que vem do Senado. Nós temos que ver ainda qual seria a melhor estratégia em relação a essa matéria. Realmente, se seria a pensar ou se seria ela tramitar de forma separada. Porque pode ser que haja, digamos, um veto do presidente da República sendo aprovado, né? Então nós teríamos uma outra matéria que também trata do mesmo assunto, que poderia seguir seu curso normal, que é como aconteceu no projeto do FIES. O projeto do FIES, ele foi enxertado no Senado, mas para apenas aquela parcela adimplente do FIES. Esqueceu-se aquelas pessoas que já estavam inadimplentes. Inclusive foi no mesmo projeto que o João Batista falou, que foi vetado pelo presidente da República o auxílio emergencial para agricultores familiares, né? Então, existe, que era o projeto de lei 873 de 2020, que ampliava esse auxílio para mais categorias profissionais, e foi enxertado uma parte lá do FIES. Quando veio para a Câmara, dentro dessa articulação, nós achamos melhor que ele fosse realmente apartado. Tanto que existem dois projetos que tratam sobre o FIES. Esse primeiro que ficou exclusivamente para os adimplentes, e o nosso que veio de uma maneira mais ampla, pegando os adimplentes, pegando os inadimplentes que estão até 180 dias, a partir do dia 20 de março de 2020, que quando foi decretado o estado de calamidade sanitária no país, até 6 meses antes. Cancelamos
o parcelamento de quem já tinha atrasado, criamos um novo parcelamento mais amplo, dando oportunidade para aqueles que estão em mora resolverem a sua dívida com descontos progressivos, de acordo com a modalidade de pagamento escolhida, atendendo de uma forma melhor aqueles profissionais da saúde que hoje estão na linha de frente no combate ao coronavírus, dando também um tratamento diferencial para aqueles que utilizaram o FIES para concluir seus estudos, e aumentamos o fundo garantidor do projeto do FIES de 1,5 bilhão para de 3 bilhões para 4,5 bilhões, aumentando aí 1 bilhão e 500 milhões de reais, esse fundo que garante o FIES, numa tentativa de que a partir do próximo ano, a partir dos próximos programas, haja um aumento no número de contratos oferecidos para a população brasileira, que ao longo dos últimos anos vem decrescendo ano após ano de uma forma exponencial. Então, assim, nós precisamos realmente fazer esse trabalho de articulação, fazer a aprovação desse requerimento de urgência e trabalhar com os líderes de cada partido para que dentro do colégio de líderes haja essa convergência no entendimento para a pauta dessa matéria que é de extrema importância nesse momento que nós estamos vivendo. A comparação que... Pois não. Desculpa, eu só te cortar aqui. Agora que você entrou nesse link agora e falou essa questão dos líderes aí, e você está lá dentro e já mostrou que é possível, eu queria que você falasse num ponto específico sobre essa questão do poder que o presidente da Câmara tem de pautar, que é uma atribuição dele, mas da pressão que os líderes têm, porque assim, a gente já está conseguindo aqui, a gente já conseguiu falar com o líder do PT, que é uma das maiores, é a maior bancada, né? A gente conseguiu conversar com o Major Olímpio, que está diligenciando também para a gente conseguir ir junto ao PSL. Eu queria que você falasse em específico a força que os líderes têm sobre o presidente da Câmara para que isso possa ser pautado. Tem como você dar uma noção mais clara sobre isso para a gente? Claro, tem sim. A questão dos líderes dos partidos é para ficar um colegiado menor para a decisão da pauta. Claro que a pauta ela é prerrogativa do presidente da casa em, a seu livre critério, decidir o que vai pautar. Mas dentro de plenário, né, dentro de um ambiente que tem 513 deputados, todos com as suas bandeiras, todos com as suas ideias, ideais e convicções, você colocar uma matéria para votação que não tem consenso, que não tem esse entendimento mínimo, não vai sair nada. Vai ter obstrução, vai ter discussão. Então, quando a matéria chega para plenário, muitas vezes ela já tem a maturidade suficiente para que ela ande de forma mais rápida, para que a gente consiga evitar as obstruções. Claro que não é 100% das vezes que isso acontece. Muitas vezes a gente entra em obstrução como foi no caso da reforma da Previdência, em que nós fizemos obstrução durante praticamente 2 dias lá para tentar evitar a votação. Em primeiro turno, ela chegou a concluir a votação, era 3 horas da manhã. Em segundo turno, já foi um pouco mais célere, mas também foi feita a obstrução. Então, o papel dos líderes, nesse entendimento que eu falei, é de deixar essa matéria mais ou menos consensuada, para que dentro da votação normal no plenário, ela siga de forma mais ágil. Né? Então, e a pressão, obviamente, dos líderes, cada líder que está ali, ele representa um número de deputados. Ele fala, um falando, mas como, por exemplo, no caso do PSB, o nosso líder fala por 30. Então, o líder do PT, ele fala por 54, o líder do PSL fala por 50 mais 50 e tantos, e por aí vai. Então, é a representatividade de cada partido que está ali à frente.
Então, quando se faz uma conta matemática rápida do que cada um ali está defendendo, você consegue tirar as matérias que serão votadas de forma mais consensuada, de forma que o legislativo possa produzir mais, como vem produzindo agora durante a pandemia. Né? De cada 10 matérias aprovadas em combate ao coronavírus, 9 são de iniciativa do legislativo. Sim, sim. Não, muito esclarecedor. É porque ficou essa... E assim, são aquelas notícias que a gente vem um dia uma coisa, outro dia muda, porque o processo legislativo é muito dinâmico. E cabe a mim aqui, dentro do canal, que tem esse poder de comunicação, que eu falo que foi Deus que me deu, de me dar esse canal aqui. Então, assim, a gente fala uma coisa, depois já vem uma outra, e muitas pessoas ficam até desesperadas, desanimadas. Nossa, mãe, não vai dar, é muito difícil. E justamente o que eu queria com esse bate-papo aqui é mostrar que não é fácil. Não é fácil, não. É um colegiado que existe ali. E eu brinco muito. Eu falo que o processo legislativo é igualzinho um processo judicial. Só que a diferença aqui é que nós temos 513 juízes na Câmara, 81 no Senado e 1 na presidência. Todos precisam de convencimento. O papel não é convencer um juiz para votar favorável? O nosso papel aqui também é fazer a mesma coisa. E hoje a gente está com um juiz aqui, ó, gente. É hora de pedir agora, viu? Tá? Estamos com um dos 513 juízes. Então, assim, é muito bom mostrar isso e esse trabalho que está sendo feito, tá? Esse trabalho que está sendo feito. O intuito desse canal é justamente esse, mostrar esse trabalho. Uma coisa que a gente vai te pedir, e não tem como, é te pedir total apoio, se possível, diligenciar junto à bancada, pedir o líder para estar dando esse apoio, porque, assim, é uma briga e é uma luta de todos os aposentados, pensionistas, servidores, civis, militares. Você viu que tem bastante militar aqui também. Então, assim, é uma luta que a gente está muito ansioso. Então, assim, a gente vai te pedir essa ajuda, e se eu te chamei aqui, tendo em vista os projetos que você teve, é porque a gente conta com isso, a gente sabe, a gente já falou muito de você aqui nesse canal, aqui, então o pessoal te conhece, tá? Já sabe o trabalho exímio que você está fazendo, o trabalho bem feito que está sendo feito, e esse é o motivo que a gente chamou aqui. Chamei o Charles, João Batista, por serem também conterrâneos do Ceará e representarem classes que também têm essa necessidade grande de estar com essa suspensão, porque eles também são, como se diz de antigamente, os arrimos de família nesse momento de pandemia. Então, isso é que é muito importante. Foi muito bom esse explanar seu sobre a questão da pressão que é feita, de que é possível pressionar, sim. Isso é o que a gente precisava ouvir, tá? Isso é o que eu precisava mostrar para o povo, que é igual eu estou brincando com eles, é um juiz dos 503 falando aqui, gente. Ele vai votar. E o voto dele, a gente conta que seja favorável para nós, tá? Então, assim, essa é a vantagem. Então, tem um outro projeto também que eu queria falar sobre uma ideia que nasceu aqui desse canal, que é o 14º salário emergencial. Isso aqui eu vou meio que te pegar de surpresa, mas eu vou te explicar, tá? O que acontece? A gente entendeu o seguinte, o Senado, o presidente da República, ele está prestando muitos benefícios nesse momento de pandemia, como auxílio emergencial, dentre outros, tá? Então, o que a gente previu? Como ele adiantou o 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS, esse dinheiro foi gasto para socorrer eles durante a pandemia. Chegando no final do ano, esse dinheiro vai fazer falta, tanto para o aposentado, que é do grupo de risco, mas também para a economia, porque é uma injeção de recursos na economia que aquela pessoa que vende, o açougueiro que vende uma carne melhor para a ceia, aquela pessoa da quitanda que vende a fruta para a ceia, ou aquela pessoa que junta aquele dinheiro para pagar o IPTU no começo do ano. Tudo isso vai fazer falta para a economia, sim. Então, a gente criou uma ideia legislativa e protocolou no site do Senado. Em 3 dias, a gente conseguiu as 20 mil assinaturas que era necessário. Em 5 dias, a gente já estava com 70 mil assinaturas. Entramos em contato com o relator, que foi o Paulo Paim, que foi muito solícito e transformou isso no SUG, que é a SUG 11. E como as comissões da CDH estão meio paradas, isso se transformou num projeto de lei. E é bem provável que isso passe no Senado e depois vai na Câmara. Então, além de contar com a sua ajuda com relação à suspensão dos consignados, a gente pede a sua ajuda também nessa pauta, que é assim,
como bem definiu o Paulo Paim, quando deu o voto na condição de relator, que é uma causa até humanitária, porque realmente o aposentado pensionista está precisando. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a possibilidade de nos apoiar nessa pauta, de estar levando isso ao partido, de estar levando isso junto com a gente aqui para salvaguardar essa classe aí. Não, com certeza. Eu realmente não conhecia essa matéria, tá certo? Até porque ainda está em tramitação, ainda não foi aprovada ainda pelo que você relatou, né? Não. Está em discussão ainda e é interessante toda e qualquer ajuda que nós venhamos a conseguir nesse momento para o povo brasileiro, principalmente para essa parcela da população, como você falou, que está enfrentando essa dificuldade agora durante o período do coronavírus. E a gente sabe que quando nós voltarmos aí a nossa normalidade, que não vai ser uma normalidade 100% como era na pré-pandemia, né? Nós vamos ter que ter muitos cuidados, a economia vai retornar aos poucos à normalidade, muitas pessoas ainda deverão permanecer em casa por conta enquanto não houver uma forma de imunizar, um remédio, uma vacina que seja totalmente eficaz ao longo do tempo, né? Então tem muita discussão acontecendo no meio científico em relação a essa imunidade aí, e eu não quero entrar no mérito científico, até porque não é a minha área, mas a gente tem que levar tudo isso em consideração. E esse retorno da economia, com a queda que nós teremos esse ano aí do PIB, que em algumas projeções chegam a 13%, 14%, né, que a gente espera que isso não aconteça, mas existe a previsão. Então a gente tem que procurar mecanismos de dar o suporte também para a população que vai passar por extremas dificuldades aí. Então é um projeto que eu já anotei aqui para pegar, ler e já começar a conversar com os meus pares para que a gente possa também fazer essa defesa com mais robustez, com mais substância, para conseguirmos implementar essa demanda. Em relação aos consignados, isso é uma matéria de extrema importância e de extrema urgência para esse momento que nós estamos vivendo. Já era uma matéria urgente, não a suspensão, mas em a gente analisar com mais propriedade a forma vamos falar de captação, principalmente dos aposentados e pensionistas, para virem aderir a uma proposta de consignado. Como a gente discutiu lá no início, esse mecanismo, muitas vezes, esses bancos, essas entidades financeiras, sabem antes do aposentado e do pensionista que ele tem o benefício deferido, para já serem aliciados dentro daquele jogo financeiro, para que eles fiquem nessa dependência e acaba por virar uma bola de neve que as pessoas não conseguem sair, não conseguem se livrar desse problema. Então nós temos que enfrentar a origem para poder corrigir essa situação como um todo. Parte dessa correção, na minha concepção, vem também, claro que a gente tem que fazer a suspensão nesse momento, mas nós temos que enfrentar o problema no seu nascedouro. E talvez isso aí passe, como eu falei na minha concepção, pelo projeto de superendividamento do consumidor, que é o 3515 de 2015. Eu não sei se vocês conhecem o teor desse projeto, mas ele prevê uma espécie de, vamos supor que, fazendo uma comparação, uma recuperação judicial para a pessoa física, tá certo? Então, eu fiz parte dessa comissão especial que analisou esse projeto. O relatório está pronto para votação. Nós estamos tentando fazer com que ele vá a plenário e a gente vote já lá no plenário para que ele siga o seu trâmite normal, o trâmite legislativo normal, saindo já da Câmara dos Deputados. Esse projeto ele é muito interessante porque ele, como eu falei, ele faz prevê a recuperação judicial em 5 anos, invertendo a lógica que é hoje.
A gente sabe que o consignado tem aquele limite de 30% prudencial para a pessoa tirar, mas muitas vezes, eu não sei como, as entidades financeiras conseguem burlar esse limite e a pessoa acaba por se endividar em até 60%. Aí é por isso que a gente fala nos superendividados. Né? E entre superendividados e endividados, chega a 60 milhões de brasileiros. Então, essas pessoas teriam essa forma de recuperar a sua subsistência, tendo como investir na economia e ajudar também no momento de recuperação da economia. Deputado, e assim, tem um movimento que é o movimento Acorda Sociedade, onde várias entidades se uniram, tanto que o Charles como o João Batista também fazem parte desse movimento. E assim, hoje, podemos dizer que essas classes que a gente luta aqui não está mais esquecida. A gente está, como se diz, ganhando força e mostrando o peso do voto do aposentado, do voto do servidor, que está muito esquecido, não vou dizer desse governo, está esquecido há vários governos, ele já vem sendo esquecido. Tá? Veio uma reforma da Previdência brutal aí, que realmente atacou bastante a questão do aposentado, embora tem a conotação financeira, que o pessoal fala do mercado, eu não vou entrar nesse mérito, mas assim, a gente sabe que teve esse projeto que atacou bastante. Eu queria ouvir agora do Charles e do João Batista a importância do trabalho que essas entidades fazem junto ao seu público, né, aos seus associados, nessa luta, trazendo essas pautas até o Senado, até a Câmara dos Deputados, de forma que isso seja aprovado. Charles, você poderia falar para a gente um pouquinho do seu trabalho lá na entidade? Claro. Parabenizar o deputado Denis aí pelos projetos, né? A gente sabe que é muito difícil articular e aprovar um projeto. A gente, agora não, né? Porque não tá dando para ir para o Congresso, mas a gente ia bastante presencialmente, junto com outras entidades, com outros colegas, sempre tentar fazer o trabalho de convencimento, né, dos deputados em relação a um projeto específico, né, de interesse dos servidores. E a gente sabe o quanto é difícil, né, o quanto, assim como tem a gente defendendo uma coisa, vai ter o lado oposto fazendo a defesa contrária e influenciando de algum modo. No caso como esse da suspensão dos consignados, a gente sabe que a FEBRABAN é uma entidade extremamente forte, né, economicamente, em todos os aspectos, então às vezes eles conseguem influenciar ali peças-chave que fica difícil a gente superar. Então, assim, eu me conscientizando, né, assim, debatendo com os colegas, é fundamental nesse projeto específico uma grande articulação. Assim, realmente, a gente sabe que o Rodrigo Maia aparentemente não é muito simpático com essa pauta, então, assim, para quebrar essa barreira, é possível, com certeza, a gente tem que fazer uma grande mobilização, e nesse período, né, com tudo à distância, né, período de quarentena aí, tem que ser tudo virtual, não tem outra maneira, né, a gente consegue contato com alguns parlamentares que são mais próximos, que vêm, fazem lives, debatem de forma mais tranquila, mas tem outros que, pela nossa experiência, se esquivam bastante, a gente tem que trabalhar muito para chegar a pressão até essas pessoas, né. Sim, então, sim. O movimento Acorda Sociedade, eu acho que é muito importante, o Sindicet aderiu recentemente, e ele congrega várias entidades e ele tenta mais ou menos coordenar, né, algumas providências. Aqui é um abaixo-assinado, aqui nas redes sociais dos parlamentares, vamos mandar uma mensagem pedindo apoio a esse projeto. Eu acho que todo mundo que está nos assistindo, todo mundo, eu sou representante de uma entidade de servidores, mas esse projeto, ele transcende, né, ele beneficia quase todo mundo no Brasil, né? Quem não é empresário, praticamente, vai ser beneficiado por essa suspensão dos consignados. Né? Claro, tem que ter o consignado, né? Mas, enfim, a gente sabe que o endividamento é muito grande aqui no nosso país. Então, assim, todo mundo pode ajudar, de algum modo, a gente tem que se organizar, trabalhar em conjunto para pressionar e conseguir fazer esse projeto que já passou pelo Senado, felizmente, né? Digamos assim, só falta passar na Câmara, né, assim, então, assim, pelo menos uma etapa já foi concluída, né, então, tentar realmente articular. Temos o deputado Denis aí, que já se mostrou um companheiro aí de guerra nessa luta importante, e, enfim, quem se dispuser a nos ajudar, quem estiver disposto a ajudar,
tem que chegar junto para a gente conseguir aprovar esse projeto tão importante. Perfeito, Charles, muito obrigado, viu? João Batista, fala um pouquinho aí para a gente aí do seu trabalho aí junto à instituição e a importância desse movimento em prol do povo aí, tá? Primeiro, nós somos filiados ao movimento Acorda Sociedade já há algum tempo. Nós já fazemos parte dessa luta já há algum tempo. Aliás, nós já temos um bocado de estrada ali no Congresso Nacional, caminhando ali naqueles corredores e defendendo o servidor público, defendendo o aposentado, defendendo o pensionista. Acho que é um direito. O sindicalista, ele não tem que estar voltado simplesmente para a sua instituição, a sua categoria. Claro que como prioridade, sim, mas o movimento sindical tem que estar voltado a uma sociedade mais justa, livre e igualitária para todos. E primeiro ponto, isso. Segundo, para convencimento da aprovação do PL 1328 aí de 2020, tem que ser levantada uma primeira questão. Ele saiu do Senado como caráter terminativo? Se ele saiu como caráter terminativo na Câmara, ele passa única e exclusivamente pela Comissão de Constituição e Justiça. E, a partir daí, a Comissão de Constituição e Justiça ela tem a finalidade única e exclusivamente de avaliar mérito da constitucionalidade do projeto. E, a partir daí, ir para... Sequer seria necessário passar no plenário se ela tiver caráter terminativo na Câmara. Não precisa ir a plenário. Ela passa na Comissão de Constituição e Justiça e, a partir daí, vai para a sanção direta. Se ela tiver caráter terminativo. E não tendo, tem que ser apreciado dentro dos deputados na Câmara, de um modo geral. Esse é o primeiro problema. Segundo, o convencimento para colocar o deputado Rodrigo Maia para pautar essa matéria, eu entendo que é muito simples. Nós saímos de uma Selic, para quem não entende aqui, a Selic é o valor que o governo paga aos bancos para a captação de recursos, para pagar seus títulos que são emitidos. Então, essa taxa Selic saiu em 2017 de 12,25 para uma taxa Selic hoje de 2,25. O que significa? Que quando o trabalhador, quando o servidor público, quando o aposentado e o pensionista pediram esse empréstimo, eles estavam numa taxa muito acima daquilo que é cobrada hoje no mercado. Tanto que os bancos estão procurando um refinanciamento dessas dívidas. Então, o governo não terá nenhum prejuízo em relação a isso, porque não se trata de matéria de aporte por parte do governo. Então, acho que a bancada do governo, hoje, composta de funcionários públicos também, na sua grande parte, assim, não devemos esquecer que o militar, como você falou, Sandro, ele também é funcionário público, e está lá fazendo parte, muitas vezes, da bancada de apoio do governo. Então, essa bancada tem que ser falada, tem que se falar também com todas as bancadas. Primeiro, uma coisa muito simples, você não pode querer que quando eu contratei uma taxa de juros, há 4 anos, quando você faz empréstimo consignado, você faz num valor que seja pequeno para caber no teu orçamento, porque já está sufocado. Então, esse empréstimo, geralmente, são empréstimos de longo prazo, empréstimo acima de 2 anos, e 2 anos como prazo pequeno, porque geralmente são acima de 4 anos. Então, quando isso foi contratado lá atrás, em 2016, em 2017, essa taxa era cobrada de juros, um valor montante de mercado de 375% ao ano na captação de recursos dos empréstimos, que eram feitos baseado nisso, baseado em quê? Numa elevação da taxa Selic, eu estou falando aqui do valor em relação a crédito consignado, mas não, eu estou falando de valores relativos a cartão de crédito e cheques especiais. E os bancos davam essa prerrogativa de cerca de uma taxa de cerca de 3%, no mínimo 3% ao ano. Hoje, a taxa Selic está em 2,25%. Os bancos já receberam esse dinheiro do empréstimo consignado há muito tempo. Em 3 anos, o trabalhador já pagou parte desse empréstimo, mas com muito lucro para banco. Por isso que ele é consignado, porque não há problema de nenhuma inadimplência. Então, você não pode ter essa análise conjuntural. Então, da nossa parte, quanto federação e quanto central de sindicatos, nós temos uma frente parlamentar. Temos uma frente parlamentar em defesa dos oficiais de justiça, que eu sou o presidente da federação, como diz, e faço parte também da frente parlamentar em defesa do servidor público, que também tem no Congresso Nacional. Essas frentes parlamentares têm que estar mobilizadas.
Tem que estar, nós vamos comunicar isso aos nossos parlamentares, são 220 parlamentares na Câmara dos Deputados, que fazem parte dessa frente parlamentar, a federação, a FESOJUS, juntamente com a CSB, estaremos fazendo gestão no sentido de que essa matéria seja aprovada sem emenda, porque o deputado aqui bem sabe, se essa matéria chegar na Câmara e for emendada, ela perde todo o objeto e volta para o Senado de novo. Mas se ela vier em caráter terminativo, ela pode ser aprovada e sair para sanção, de forma muito mais séria. Então, acho que o nosso primeiro objetivo, quanto membros de entidades sindicais, é contatarmos os nossos deputados, e aqui, deputado Denis, temos duas grandes forças dentro do Congresso Nacional, da Câmara, e o deputado Rodrigo Maia, tenho certeza que é uma pessoa de conversa, de buscar o entendimento. Foi assim lá na PEC 06, quando não queriam colocar a aposentadoria do servidor público, das professoras, que foi aprovada através de bancada de emenda de plenário, naquela emenda de plenário onde os líderes se reuniram e aprovaram. Então, tem que fazer a reunião com os líderes e mostrar, primeiro, não há prejuízo nenhum para o governo. Segundo, vai haver uma injeção no mercado de algo em torno de 100 bilhões. E como o Sandro falou, nós estamos vivendo um problema de pandemia em que é necessário que a economia volte a circular. E o que move a economia? A renda das famílias. Então, se você não tiver esse giro, vai ficar muito mais difícil. Nós já estamos com um problema de uma análise, de uma perda de crescimento aí, aliás, um decréscimo, como o deputado Denis falou, aproximadamente de 10% a 15%, essa é a previsão para esse ano, de decréscimo de 10% a 15% esse ano, e esse dinheiro serve para quê? Uma abertura gradativa, gradual do mercado, seria para quê? Para você, acima de tudo, não estar preocupado que você vai aumentar energia, roupa, alimentação, e, além de tudo, ainda ter que pagar, sendo penalizado pela emenda que já foi dos estados e municípios, de socorro a estados e municípios, que congelou o salário do servidor público até 2021. Então, deputado Denis, eu acho que assim, temos o deputado André Figueiredo, que é o líder da oposição, temos o pessoal do PSL, que são, eu conheço bastante deputados do PSL, que são pessoas que têm esse compromisso também com o pessoal, porque também estão vinculados a isso lá na sua base, que foi importante. Então, acho que temos que procurar todos e fazer a gestão cada um. Procurar o nosso deputado, nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos enviar nossos vídeos, nós vamos procurar os nossos deputados, nós vamos fazer gestão. Tem pessoal da base, da própria base do Centrão, que tenho certeza que votam conosco, que tenho certeza que são pessoas que votam conosco, do PP, do PRB, são pessoas que poderão nos apoiar. Agora, temos que mostrar, primeiro, que isso será um grande avanço para a economia, para girar a economia, para botar a máquina para funcionar, sem ter maior penalização do que existe hoje no servidor público, aposentado e pensionista. Perfeito, João. Muito obrigado pelas suas palavras. Explanou bem aqui o que a gente precisa. Nesse ponto aí, teve até um tópico, até para esclarecer para o Denis aqui, como veio do Senado para a Câmara, ficou um pontinho um pouco obscuro com relação aos servidores municipais, estaduais e militares. Os militares ficaram excluídos. E eu cheguei a fazer um ponderamento aqui com o Pompeu de Matos da possibilidade de uma emenda de redação, tirando um tópico que falava da Lei 8.212, que é a parte que fala só do 8.112, que fala só dos servidores federais. Assim abrangeria as demais classes, e também um trechinho que fala de proventos. Proventos é a forma de remuneração do militar. Então, deixando esse trecho, proventos, de forma mais ampla, e tirando esse trecho da lei específica dos servidores federais, daria para alcançar. Mas isso aí é um assunto para uma próxima bate-papo, senão a gente se estende mais. O deputado tem mais compromissos também, todos nós temos. E assim, eu queria que você encerrasse, Denis, dando uma mensagem de apoio para os nossos seguidores aqui,
que são aposentados, pensionistas, servidores civis, militares, de todas as classes. Nós temos professores municipais, temos servidores municipais, servidores estaduais, servidores federais, todas as classes a gente tem aqui nesse canal, graças a Deus. Eu queria que você encerrasse dando uma palavra de apoio e, assim, uma palavra de fé, porque uma coisa que a gente não pode fazer é desistir do nosso país. E, infelizmente, muita gente pensa que a classe política não tem nada que se aproveita ali. E é o contrário. Agora que eu estou entrando em contato com a classe, eu estou vendo que não é bem assim. Tem gente que a gente liga e vem cá para prestar esclarecimento que merece o voto que teve. Então, eu queria que você desse essa palavra final aqui para o nosso público aqui, Denis. Bom, primeiro, Sandra, eu queria agradecer essa oportunidade de nós estarmos aqui nos apresentando e também debatendo matérias importantes, né, que estão aí sendo analisadas pelo Congresso em prol do povo brasileiro, né? Então, a gente tem que realmente estar próximo das pessoas, e aí hoje nós estamos utilizando as redes sociais, as mídias digitais, para fazer essa aproximação e divulgar o trabalho que nós vemos fazendo. Eu acho que uma grande função do parlamento, além de legislar e fiscalizar o executivo, é também estar próximo, é também estar transmitindo à população o que vem sendo feito. No tocante ao tema do nosso encontro, da nossa reunião aqui, como eu já falei, essa matéria, ela é uma das minhas bandeiras, é dos principais problemas que nós encontramos na Comissão de Direito da Pessoa Idosa, causadora de uma série de violências contra o idoso. Aquela violência que começa de forma verbal, psicológica, depois vem a violência financeira, que não deixa de ser por parte do consignado, claro que não é 100%, mas tem uma influência direta, que chega à violência física, que são os 3 principais tipos de violência que nós temos aí contra a pessoa idosa, tá certo? Então, é um projeto meritório, é um projeto que nós também pensamos juntamente com o deputado Camilo Capiberibe. Eu, inclusive, sou autor de um projeto de indicação que prevê uma espécie de um bônus de adimplemento para estimular que as pessoas, no pós-pandemia, cumpram com as suas obrigações, tendo um desconto substancial dentro daquelas suas parcelas ali devedoras, porque você dá suspensão, mas você vem com estímulo também. Olha, nós não estamos, primeiro, ninguém vai dar calote, nós estamos suspendendo aqui por 4 meses, no caso do que já foi aprovado, nós estamos suspendendo enquanto durar a pandemia, no caso do outro projeto, que aí seria até enquanto durar o decreto, que seria até dezembro. Isso seria revertido lá no final do contrato, do prazo, e no caso desse projeto de indicação sendo adotado pelo Ministério da Economia, haveria um bônus de adimplemento de 4% naquelas parcelas que você honrar na data certa, né? Então, tudo isso tem que ser... Pois não, Sandro? Eu tive acesso a esse documento que você mandou para o Ministério da Economia. Você vê que eu faço o dever de casa e analiso. Eu vi que você mandou um ofício desse para o Ministério da Economia. Tá certo, tem que ser assim mesmo, viu? Tá preparado. E aí, assim, todo esse trabalho vem pensando em trazer uma justiça social, em trazer um bem-estar para essas pessoas nesse momento de dificuldade, né? Eu ouvi a declaração do presidente Rodrigo Maia, na opinião dele ali, em relação a essa suspensão dos consignados. Eu acho que está faltando uma argumentação contrária para que ele possa mudar o seu entendimento em relação à matéria, tá certo? Como já foi debatido aqui, estamos em casa, aumenta custo de energia, aumenta custo de água, aumenta custo de alimentação, aumenta, enfim, é uma série de
de obrigações acessórias que vêm aí por você estar dentro de sua residência, que precisam ser honradas, né? Então, esse contraponto é que está precisando ser feito para que o presidente venha a compreender a necessidade dessa suspensão, que não, mais uma vez, não é um calote, é apenas uma postergação, um pagamento posterior durante esse período. Então a gente vai trabalhar em relação a essa matéria, eu vou conversar com ele. Eu cheguei hoje de volta aqui, eu fui a Brasília essa semana para justamente trabalhar essa questão da derrubada do veto, a pauta desse veto logo na primeira sessão que vem acontecer do Congresso Nacional. E tão logo eu possa ir novamente, eu irei, já vou conversar com ele, tentarei contato por telefone para que a gente consiga, e vou trabalhar dentro da nossa bancada do PSB para que possamos fazer esse entendimento e o nosso líder, dentro do Colégio de Líderes, fazer essa defesa em relação a essa importante matéria. Vou conversar com o deputado André Figueiredo, que é o líder da oposição, na Câmara dos Deputados, e também com o deputado José Guimarães, que é o líder da minoria, que também é cearense, lá na Câmara dos Deputados, para que a gente possa fazer uma grande coalizão em prol da pauta desse projeto que vem por trazer esse alívio momentâneo aos aposentados e pensionistas brasileiros, né? Então, e claro que também ao funcionalismo público em geral que está ativo. Então, deixar aqui as minhas palavras, e eu quero usar uma frase que você utilizou, Sandro, que não vamos desistir do nosso país, né? Eu vou parafrasear Eduardo Campos, que disse: não vamos desistir do nosso Brasil. O Eduardo Campos, saudoso Eduardo Campos, que era do PSB, e não vamos desistir do nosso objetivo, o nosso objetivo de ter essa justiça social, esse momento excepcional que nós estamos vivendo, precisa dessa ação do parlamento para que venha trazer essa tranquilidade momentânea ao povo brasileiro nesse momento. Então eu quero encerrar agradecendo mais uma vez essa oportunidade de nós estarmos aqui conversando, agradecer a todos que nos acompanharam aí, ao Charles, ao João Batista, e me colocar sempre à disposição para em outras oportunidades voltar aqui para a gente bater papo também em relação a outras matérias. Perfeito. Deputado, eu tenho só a te agradecer. Charles, muito obrigado. João Batista, muito obrigado. E assim, encerrar falando uma frase que já virou um bordão do canal, que é: gente, juntos somos mais fortes. Ninguém vai desistir desse país, não. Tem políticos bons, tem entidades boas aí, e a gente vai continuar na luta sempre. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até o finalzinho da live aqui. Muito obrigado mesmo. Abraço a todos. Abraço, boa noite. Um abraço, boa noite.